Aleluia. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta do apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, capítulo 4. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. E o versículo de número 5 é o ponto de partida para a nossa meditação desta noite, com a ajuda do Espírito Santo, que com certeza há de nos abençoar mais uma vez, no nome de Jesus. Amém? Amém. 2 Timóteo 4, versículo de número 5, diz a palavra desta maneira: mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Amém? Amém. É a recomendação do apóstolo Paulo a Timóteo, o seu filho na fé, para que, como um obreiro, como alguém que estava se alistando no exército de Deus para trabalhar como bom soldado, então Paulo diz que ele deve ser sóbrio em tudo, sofrer as aflições, fazer a obra de um evangelista e cumprir o seu ministério. Amém? Hoje nós vamos aqui então com a nossa apostila, O Obreiro e os Mistérios do Ministério. Muito interessante esta matéria, e eu tenho certeza absoluta que servirá para o nosso enriquecimento espiritual e na área de ampliação de conhecimento. Com certeza servirá para todos nós. O obreiro e os mistérios do ministério. Nós já falamos sobre o obreiro e a sua mordomia como diácono. Já falamos sobre o obreiro e a sua mordomia como presbítero. Já falamos sobre o obreiro e a sua família. E hoje nós vamos falar sobre o obreiro e os mistérios do ministério. E vamos dar uma passadinha também rápida na apostila O Obreiro e a sua mordomia como pastor. Amém? Vamos lá então. O ministério eclesiástico se reveste de virtudes excelentes e da nobreza dos dons. O ministério eclesiástico se reveste de virtudes excelentes e da nobreza dos dons, capazes de, por vezes, não serem percebidos, porém se constituem na excelência do obreiro. O ministro religioso, preparado para a obra do ministério, está envolvido em 3 bases fundamentais do saber. Acompanhe aí. O ministro religioso, preparado para a obra do ministério, está envolvido em 3 bases fundamentais do saber. Quais são essas 3 bases? A teologia, a filosofia e as ciências. São 3 pilares, 3 bases que o obreiro, aquele que Paulo diz lá que maneja bem a palavra da verdade e que não tem do que se envergonhar, este obreiro ele precisa com certeza ter conhecimento, se não amplo, mas pelo menos o básico da teologia, da filosofia e das ciências. Vamos prosseguir. Os sábios, ou seja, os filósofos em geral, eles usam a filosofia para aprofundar suas ideias. E a arte de pensar lhes serve de companheira constantemente para entender a razão de todas as coisas. Esse é o papel dos sábios. O sábio, ou filósofo, em geral, ele usa a filosofia para
aprofundar as suas ideias. Tá certo? Os engenheiros, odontologistas, médicos, agrônomos, economistas, etc., precisam de conhecimentos científicos e fazem uso da filosofia, boas ideias, para aprimorar os seus trabalhos. Então você vai observar que todos esses especialistas, engenheiros, odontologistas, enfim, cada um na sua área, ele já precisa de conhecimento, ele precisa ampliar, ter a ciência, o conhecimento, e ele usa a filosofia, que é a arte de pensar. Diga comigo, filosofia. Diga de novo, a filosofia é a arte de pensar. Então eles usam a filosofia para aprimorar os seus trabalhos através das boas ideias. Porém, preste atenção agora aí. Porém, aqueles que são chamados para o ministério eclesiástico, ou seja, aqueles que são obreiros da casa de Deus, da obra de Deus, e exercem as responsabilidades de conduzir o rebanho de Cristo, precisam apegar-se a essas 3 colunas fundamentais da sabedoria, para exercerem com merecida honra e dignidade, não tendo do que se envergonhar, o ministério que lhes foi confiado. Lá em 2 Timóteo está escrito: procura apresentar-te a Deus como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, 2 Timóteo 2,15. O ministério eclesiástico é, portanto, olha que coisa interessante, o ministério eclesiástico é, portanto, uma função mais difícil do que as demais. Mais difícil do que ser engenheiro, mais difícil do que ser odontologista, mais difícil do que ser médico, mais difícil do que se tornar um agrônomo, mais difícil do que se tornar um economista. Por quê? Porque o ministro, ele, além de atingir todos os ângulos do saber, o ministério eclesiástico, além de atingir todos os ângulos do saber, torna o ministro responsável perante Deus pelos homens em todas as suas dimensões. Vejam bem, por exemplo, o engenheiro, ele é responsável unicamente pelo seu projeto. O odontologista, ele é responsável única e exclusivamente pela área específica que ele cuida, né? Questão dentária, bucal, enfim. Os médicos, da mesma maneira. Agora, um líder religioso, um pastor, não. Ele é responsável por todas as áreas da vida do ser humano. Ele tem que ensinar a pessoa a ser um bom cidadão. O ministro tem que ensinar a pessoa a viver bem em família. O ministro precisa ensinar a pessoa a ter um nível espiritual considerável. O ministro precisa estar ensinando em todas as áreas da igreja. Ou seja, veja que a função de um líder espiritual é mais completa, por isso é mais difícil também. Tá certo? Então vamos lá. Eu disse a vocês lá em cima que existem 3 bases fundamentais do saber: a teologia, a filosofia e as ciências. Então vamos falar primeiro da teologia. Está aí, acompanhe na sua apostila. O que é teologia? A teologia é o estudo das coisas divinas e a aceitação das mesmas pelo concurso da fé. Quando você encontra às vezes alguém falando assim: eu não preciso de teologia, eu não quero nem saber de teologia. Peraí, então você não quer saber de Deus. Porque teologia é o estudo das coisas divinas. À medida que você está estudando a palavra de Deus, a Bíblia, você está estudando a teologia. Tá bom? O que é teologia? Teologia, ela é uma palavra
que vem de dois termos gregos, tel e logia. Tel, Deus. Logia, estudo. Tel, Deus. Logia, estudo. Então teologia é o estudo sobre Deus. Diga comigo, teologia significa o estudo sobre Deus, sobre as coisas de Deus. Então quando você encontrar alguém que usa essa expressão, e a gente encontra muita gente que se diz tão espiritual, e quando você fala em teologia para ele já parece que é um dragão, e ele não sabe que teologia é o estudo sobre Deus. Escute uma coisa, você não precisa ser um teólogo, um erudito, você não precisa ser um mestre, não, mas você precisa conhecer as coisas sobre Deus, amém? Então, quando eu falei lá atrás, o básico você tem que saber, irmão, porque a Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Por quê? Porque disse Deus: o meu povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento. Quem não conhece facilmente é dominado pelo inimigo. Olha lá, a teologia, acompanha aí, ela faz crescer na graça e no conhecimento. Lá em 2 Pedro você vai encontrar que a importância do ensino sobre as coisas de Deus é que nos faz crescer na graça e no conhecimento. O que é graça, pastor? Está escrito aí, vamos lá. A graça, primeiro, ela é adquirida antes do apostolado. Ou seja, a graça, eu recebi a graça antes de me tornar pastor. Tem gente que pensa que, não, depois quando eu me tornar pastor, ou presbítero, ou eu me tornar um pregador, então Deus vai me dar graça. Não, a graça, ela vem quando você aceita Jesus como Salvador. Porque a graça de Deus se é manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Amém? Diga comigo assim: graça é um favor que eu não mereço, mas Deus me deu. Aleluia. Um obreiro sem a graça não estará apto para exercer qualquer função eclesiástica no ministério. Um obreiro sem a graça não estará apto para exercer qualquer função. Diga comigo assim: um obreiro sem a graça é um obreiro sem graça. Ele passa a ser um obreiro sem graça. Tudo que ele faz não tem graça. Ele vai pregar, não tem graça. Ele vai cantar, não tem graça. Ele vai orar por alguém, não tem graça. Ele vai conversar com alguém, não tem graça. Ele não tem graça, ele torna-se uma pessoa sem graça. Então precisamos da graça de Deus. Todos devem aceitar e crescer na graça salvadora, mas nem todos alcançam o dom para o ministério. Isso aqui é interessante. Todos devem aceitar e crescer na graça salvadora. Nem todos, porém, alcançam dom para o ministério. Por exemplo, aqui, todos nós que estamos aqui, graças a Deus, aceitamos Jesus, sim ou não? Quem está aqui já aceitou Jesus aí? Então você aceitou Jesus, crê nele, independente de você lá na frente se tornar um obreiro ou não, você é salvo. Por quê? Porque você herdou a graça salvadora. Amém? Agora, para alguns, o Senhor vai entregar a eles o dom ministerial, a chamada ministerial. Amém? E isso nem todos é obrigado a ter. Nós somos, sim, é necessário que tenhamos a graça salvadora, mas o dom ministerial Deus dá àquele a quem Ele quer. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Chamados, salvação. Escolha, ministério. Amém? Então, muitos são os chamados, agora nem todos são escolhidos. Escolhidos é aquilo que o Senhor disse assim: a seara é grande, mas poucos são os obreiros. Orai ao Senhor da seara para que envie mais obreiros para a sua seara. Oh, glória a Deus. Paulo recebeu o dom para ministrar pela graça, lá em Efésios 3:8. Os portadores da graça divina
para exercerem o ministério, são possuidores da unção do Espírito do Senhor e são protegidos de Deus. E são protegidos de Deus. A Bíblia diz que o Senhor os guarda e dará ordem a seus anjos para que eles não sejam e nem tropecem com os seus pés em pedra. Jesus, como homem, foi ungido pelo Espírito para exercer seu ministério. Como Deus, ele não precisava de unção, mas como homem ele foi ungido. Vamos ver lá, Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, você vai ver o momento em que Jesus, como homem, ele sente que está sendo ungido para fazer a obra do Pai. Capítulo 4, versículo de número 18. Glória a Deus, aleluia, bendito seja o nome de Jesus. Lucas 4, versículo 18 diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, restauração de vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus, como homem, ele recebe a unção do Espírito Santo. Claro que, como Deus, ele não precisava dessa unção, porque ele é o que ministra a unção em nós. Ninguém, acompanha aí, ninguém exercerá com perfeição o ministério sem estar chamado e ungido por Deus para tanto. Ninguém exercerá com perfeição o ministério sem estar chamado e ungido por Deus para tanto. Tem que ser chamado, irmão. Se não for chamado, aí é um intrometido, e ele vai ter problemas, tanto ele como aqueles que o ouvem, porque ele não tem chamada. Ele vai prejudicar a si mesmo e vai prejudicar o rebanho, porque ele não tem chamada de Deus nenhuma. Ele quer forçar a barra, amém? Tem muita gente por aí fazendo uma forçação de barra para ser líder, forçando a barra para ocupar uma posição. E usurpar uma posição que Deus não chamou é muito perigoso. Usar de uma posição que Deus não colocou é muito perigoso para si mesmo, para a família e para a própria igreja, aqueles que o ouvem. Amém? Aqueles que não têm a chamada divina não prosperam e vivem servindo de escândalos, ocupando a posição de enganadores. Isso aqui é sério. A chamada e a graça divina capacitam o homem a suportar as dificuldades oriundas do exercício ministerial e religioso. De novo, a chamada e a graça divina capacitam o homem para suportar as dificuldades. Amém? Não pense que ser líder, ser pastor, ser obreiro é coisa fácil. Não. É muito difícil, porque surgem muitas dificuldades na nossa vida, em todas as áreas, mas a chamada e a graça nos faz capazes de suportar o peso do ministério. Por isso que Paulo disse a Timóteo: sofre, aleluia, sofre as aflições, mas cumpra o teu ministério. Olha para quem está do lado e diga assim: mesmo que seja sofrendo, não largue o ministério que Deus te deu. Oh, glória ao nome de Jesus. Eu estou falando da teologia. A teologia, ela nos faz crescer na graça e no conhecimento. Então eu falei aqui sobre a graça, amém? Agora eu vou falar um pouquinho sobre o conhecimento. São os dois pilares da teologia. A teologia nos leva a ter graça e ao conhecimento. O conhecimento consolida a força do obreiro. O ministro sábio torna-se forte.
Lá em Provérbios 24, isso aqui é muito importante. Olha o que está escrito aqui, Provérbios 24 e o versículo de número 5. Diz a palavra do Senhor: o homem sábio é forte, e o homem de conhecimento consolida a sua força. Olha que coisa forte, pastor Gil. Que coisa forte. Isso aqui dá até para grifar aqui. Ó, o homem sábio é forte. Agora, o homem de conhecimento consolida a sua força. Oh, glória a Deus. Então o conhecimento, ele consolida a força do obreiro. É pelo conhecimento, acompanha aí, é pelo conhecimento que os templos e os corações se encherão de mensagens preciosas e de alegria. Os templos e os corações se enchem de alegria através das mensagens transmitidas através do conhecimento, sabia? Sem conhecimento, como é que eu vou estar pregando para vocês uma coisa que eu não conheço? Mano? Aí eu venho para cá, saúdo os irmãos com a paz do Senhor, leio um versículo e fico uma hora enchendo linguiça porque eu não tenho conhecimento nenhum. Aí o que me resta é falar do cabelo da irmã, o que me resta é falar do sapato do irmão, o que me resta é falar contra um monte de coisas que a Bíblia não apoia falar contra, entendeu? Que a Bíblia não dá direito, mas é uma única maneira que eu tenho de segurar os crentes na igreja falando de uma hora, tá certo? Por quê? Porque não tem conhecimento. Vamos lá. Um obreiro sem conhecimento das bases fundamentais do saber, não tem conhecimento da palavra de Deus, destrói o povo de Deus e é rejeitado pelo Senhor para o ministério sacerdotal. Diga comigo assim: quem não tem conhecimento, Deus o rejeita na área ministerial. Ele terá o ministério rejeitado por Deus, sim, senhores. Haja visto lá em Oséias 4:6, Deus está falando isso. Sacrifícios têm sido feitos sem misericórdia e conhecimento. Não é isso que o Senhor pede dos seus obreiros. Esposas e famílias têm sido sacrificadas por atitudes de obreiros sem misericórdia e sem conhecimento. Está cheio de obreiro por aí, com o casamento arrebentado, com os filhos rebeliados. Está cheio de pastor por aí, que os filhos não querem saber de passar nem na porta da igreja, entendeu? Não quer saber de igreja de jeito nenhum, porque o pai é um pastor, é um líder que não tem conhecimento, e por falta de conhecimento ele negligencia a misericórdia. E o Senhor disse: misericórdia quero e não sacrifício. Amém? Diga comigo: sacrifício sem misericórdia para Deus não tem nenhum valor. Oh, glória a Deus. Ó, foi pelo conhecimento que Paulo deu por perda todas as coisas que havia adquirido. Quanto mais conhecemos a Cristo, tanto mais valorizamos a chamada para o ministério, colocando a obra de Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Paulo não está recomendando sacrificar a família para se dedicar ao ministério. Antes, ele está ensinando a governar bem a própria casa. Tem gente que pensa, lá em 1 Timóteo, né? Podemos ler aqui para a gente aproveitar esse texto que é muito importante. Olha lá, 1 Timóteo 3, versículo 4 e versículo 5. Olha o que diz a Bíblia lá. Aqui é o capítulo 3, é os deveres dos bispos, né? E dos diáconos. Diz assim, ó, um dos deveres: que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Então o que Paulo está ensinando aqui, não é que eu tenho que sacrificar minha mulher, sacrificar meus filhos, não, e arrastá-lo pelo cabelo, não.
Deus, através do conhecimento, vai me dar capacidade para me administrar meus filhos. E eles verão, através do conhecimento e da graça, que realmente eu sou um homem de Deus. Diga comigo assim: a graça. Olha que coisa interessante, isso aqui eu não escrevi não, mas eu vou falar para vocês. Diga assim: a graça e o conhecimento têm poder de atração. Aleluia. Coisa boa é você conversar com uma pessoa que tem graça e que tem conhecimento. Você passa a hora conversando com ele e o tempo passa, você fala: meu Deus, mas já foi uma hora, porque ele tem graça. Coisa terrível é conversar com um camarada que, além de não ter graça, ainda é cabeçudo, não conhece nada, não sabe falar nada e acha que sabe. Pior é isso. Quando não sabe e ainda admite, é uma coisa. Pior que não sabe e ainda acha que sabe e quer dar uma de professor. Vamos lá. Então, Paulo orava para que seus companheiros fossem cheios do conhecimento, com sabedoria e inteligência espiritual, e crescessem no conhecimento de Deus com força, paciência, longanimidade, tudo com muito gozo, dando graça com maturidade. Se você ler lá em Colossenses capítulo 9, capítulo 1, versículo 9 a 12, você vai ver que eu estou falando aqui. A preocupação de Paulo era que os seus companheiros crescessem em conhecimento, sabedoria, inteligência espiritual e adquirissem um nível de maturidade. A maturidade de um obreiro é medida pela sua força de suportar com paciência e superar obstáculos. Vamos lá, vamos repetir isso aqui. Diga comigo: a maturidade de um obreiro é medida pela sua força de suportar com paciência e superar obstáculos. Aí você vai ver se aquele obreiro é maduro. Entendeu? Veja o histórico dele. Qual é o histórico do líder? Qual é o histórico do pastor? Qual é o histórico daquele dirigente, daquele obreiro? Veja se ele, no momento das adversidades, ele superou ou ele fugiu da reta. Entendeu? Então a maturidade se conhece na vida de um obreiro pela capacidade dele superar obstáculos. Não importa o que ele passa gemendo, passa chorando, mas ele passa e do outro lado ele glorifica a Deus. Amém? Até porque a crise é que nos faz crescer. Amém? Então eu falei para vocês aqui, até agora, da teologia. Você está vendo como é importante a teologia? Não é? E não tem gente que tem medo? Você fala de teologia, tem medo, tem gente que já bota a mão na cabeça e tem uns que até o sinal da cruz faz. E eu, hein? Deus me guarda. Teologia é esse negócio do diabo. Já ouvi crente dizendo que teologia é do diabo. Entendeu? Por quê? Porque não vem como um seminário como esse aqui. Chega num seminário como esse, ele não quer. Ele quer pular no pé só. Ele quer rodar. Ele quer cuspir fogo. Entendeu? Mas como é que ele vai fazer sem conhecimento? Aí você perguntar para ele: por que você rodou no pé só? Ele fala: porque eu vi o outro rodar. Tinha um rodando do meu lado. Eu falei: vai que é bom. E vou rodar também. Entendeu? Então tudo que ele faz é sem conhecimento. E aí não vai para frente. Até aqui eu falei da teologia. Agora, vamos falar um pouquinho do segundo pilar. A segunda base do saber, que é a filosofia, né? São três bases do saber: a teologia, a filosofia e a ciência. Vamos falar do segundo aqui, a filosofia. Até onde a filosofia é importante para mim, como pastor? Até onde a filosofia é importante para o senhor, como pregador? Até onde, pastor Narciso, é importante para o senhor a filosofia? Para nós. Tem alguma coisa a ver com a gente? Vamos ver se tem. Vamos lá. A filosofia é a arte de pensar. É o mundo das ideias.
a busca da razão e do entendimento das verdades e princípios básicos do universo, vida e moral. Ela leva o sábio a pensar, olha só, olha o que a filosofia faz. A filosofia leva o sábio a pensar antes de concluir seus pensamentos e falar o que pensa. A filosofia, ela faz o camarada pensar. Peraí, antes de eu terminar aqui, deixa eu pensar nesse dado, ver se até aqui está certo. Ele não vai fazendo, e lá no fim se arrepende. Lá no fim ele fala, puxa, por que eu não parei? Por que eu não dei uma analisada? Entendeu? Quantas pessoas que falam assim, por que eu fui falar tal coisa? Me perdoa porque eu falei. Antes de falar é preciso pensar, meu filho. Você precisa usar o recurso da filosofia. Porque a filosofia é a arte de pensar. Toda crítica precipitada é perniciosa, mas a palavra dita a seu tempo é preciosa. Salomão diz, aleluia, em Provérbios 25:11, que maçãs de ouro em salvas de prata é a palavra dita a seu tempo. Oh, glória a Deus! Isso é fazer uso desta base importante do saber que é a filosofia. O obreiro precisa praticar uma filosofia de vida capaz de colocar o humanismo cristão como forma de restaurar e valorizar a dignidade do espírito humano. Isto deve começar para consigo mesmo, com seus familiares e por toda a comunidade. Valorize mais as pessoas do que as coisas materiais, como construções, carros, bens materiais em geral. As almas valem mais do que qualquer outra coisa. Amém? Então, através da filosofia, desse recurso, o obreiro, ele pratica, ele aplica em si mesmo uma filosofia de vida. Entendeu? Capaz de colocar numa condição de ter uma vida moral, uma vida digna, levá-lo a concluir os seus pensamentos, fazer de forma maravilhosa, uma vida digna, tá certo? Na sua família, consigo mesmo, e até isso vai se estender automaticamente para a comunidade que o acompanha, tá certo? O estilo de vida escolhido pelo líder vai ser analisado pela igreja e todos saberão. Aí cumpre-se o que Paulo disse: sede meus imitadores. Paulo diz assim: eu escolhi um estilo de vida e eu quero que esse estilo que eu escolhi, que vocês imitem. Aleluia. Por quê? Porque eu sou imitador de Cristo. Aleluia. Isso é filosofia. Amém? Quem está me entendendo? Amém. Nada deve ser feito precipitadamente. Não devemos, olha o que a Bíblia diz, não devemos impor as mãos precipitadamente sobre alguém, não importa qual seja a razão. Não devemos impor as mãos precipitadamente sobre alguém, não importa qual seja a razão. 1 Timóteo 5:22 está lá. Não imponhas precipitada a mão sobre a cabeça de alguém. Entendeu? Outras pessoas que vêm pedir oração para mim, e às vezes eu não coloco a mão. Eu oro, porque orar é dever. A Bíblia diz: fazei oração por todos os homens. Agora, em posição de mãos, cuidado. É o que Paulo alerta. Tá certo? E tem gente que não vai botando mão na cabeça de qualquer um. E isso é um risco perigoso. Paulo ensina a gente a fugir desse perigo aí. Muitas separações, agora para cargos, olha lá. Muitas separações para cargos eclesiásticos têm sido precipitadas. Pensar, analisar e provar o candidato é bíblico. Vamos ver?
1 Timóteo 3:10. Olha o que diz. 1 Timóteo 3:10. Diz assim, ó. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Antes de você consagrar uma pessoa, pode dar prova. Vê se ele passa. Entendeu? Faz um testezinho com ele para ver se ele passa. Vê se ele não é soberbo demais. Tá certo? Antes de consagrar, por exemplo, ó, aqui uma dica. Antes de consagrar um presbítero para evangelista, faça um testezinho, manda ele fazer um serviço de diácono, ver se ele faz. Manda ele tirar oferta. Fala, irmão, desce, vai tirar oferta hoje. Eu senti de mandar o irmão. Tem muitos que vai endurecer a pessoa assim e falar assim, eu não vou, sou presbítero. Sim, pastor. Eu fui cooperador 7 anos para chegar ao diaconato. Sim. Eu passei. Sim. Eu fiquei uns 9 anos como cooperador. Depois fiquei diácono, 2 anos. Depois presbítero. Não, hoje é pipoca no micro-ondas. 5 minutos está pronto. Entendeu? Já vê aquela banana que é madura à força? Você vai comer, não tem gosto? Não tem sabor. É um carbureto, joga um carbureto para forçar. Aí você vai comer a banana, não tem sabor nenhum. Como uma fruta madurada no tempo próprio, amadurecida, vamos ao termo correto aqui, amadurecida no tempo certo, você vai ver o sabor que tem. Amém? Ouça a pregação de um obreiro, aleluia, consagrado no tempo de Deus. É diferente. Acompanhe a vida dele, é diferente. Amém? Está cheio de precipitações por aí. Então não devemos fazer isso. Devemos, diga comigo assim, primeiro temos que pensar, analisar e provar o candidato. Vamos seguir aí. Quantas pregações de desabafos? Quem aí já ouviu pregações de desabafo? Você sentiu, você fala, camarada está desabafando. Apanhou em casa da mulher e hoje está aí. Não pode bater na mulher e vem bater nos crentes. Tá certo? Levou um couro do patrão, não pôde falar algo do patrão, quer gritar com a gente. Tá certo? Então são pregações de desabafos, irritadas, com palavras grosseiras, têm sido pronunciadas por não ter o pregador preparo para pensar no que vai dizer, nem ter feito uma reflexão sobre o caso, meditar no que pode ser melhor para o seu ministério e para os seus ouvintes. Antes de pregar, nós precisamos pensar no que vai ser falado para ter um bom proveito, tanto o meu ministério como aqueles que vão me ouvir. Não estou falando aqui de acovardamento. Não estou falando aqui que você deve esconder a verdade para massagear ego. Não. Eu estou falando aqui de você tomar cuidado com termos que você vai usar, porque aí você acaba acabando com a mensagem. Se eu não me engano, aqui mesmo, pouco tempo atrás, teve um pastor que veio pregar aqui e disse que estava pregando até bem, daqui a pouco ele usou um termo e ele acabou com a mensagem. Ele usou um termo, que é claro que não vou repetir aqui. Quem estava no culto? Eu não estava. Eu não estava. Mas fiquei sabendo do termo que ele usou e aí acabou com a mensagem. Entendeu? Por quê? Porque ele não pensa no que vai falar. Amém? Então vamos falar comigo assim: o obreiro precisa fazer uso da teologia e da filosofia. Ele vai juntar, aleluia. Tá certo? Tem gente que pensa, irmão, eu não quero aqui trazer nada de filosofia, então vai falar besteira. Tá certo?
Porque se você é um obreiro coerente, um pregador coerente, uma mulher que prega, faz uso da palavra com coerência, automaticamente você está fazendo uso da filosofia, que é a arte de saber ou a arte de pensar. Amém? Deus, olha lá, exemplo, Moisés diante da rocha, ficou irritado, chamando o povo de rebelde, e porque ele bateu na rocha, Deus não deixou ele entrar. Deus falou, fala com a rocha, ele bateu. Quer dizer, não pensou. Pastor, na primeira vez ele fez direito. Ele falou com a rocha. Sim. Na segunda ele se... Exatamente. Na segunda vez ele já se exasperou. Entendeu? Tá certo? Na segunda vez ele se perdeu na manobra, né? Deus pesa e balança as palavras altivas e arrogantes. Quem nunca sofreu angústia por ter dito uma palavra impensada, grosseira, para a igreja ou para um irmão, filho ou esposa, no momento de nervosismo por falta de controle emocional? Isso acontece, não é verdade? Às vezes o sistema nervoso está abalado, o sangue está quente demais, você acaba, você soltou, entendeu? Agora, espera aí, vamos colocar aqui os pingos nos is. Isso aqui são casos, são fatos ocasionais que acontecem às vezes na sua casa, no seu trabalho. Agora, na igreja, eu não posso vir ocupar a tribuna nervoso. Eu não posso subir aqui, entendeu? Com os nervos à flor da pele. Não. Os problemas que eu tiver em casa eu resolvo após o culto. Aqui eu preciso representar Deus. Porque eu sou, ou quem estiver usando o microfone, é o porta-voz de Deus para a sua igreja. Aleluia. Oh, glória a Deus. Vamos lá. Esposas, as pessoas vão ao culto para serem edificadas, consoladas, crescerem na graça e no conhecimento, e não para serem açoitadas com palavras. Esposas e filhos se aproximam do marido e pai, carentes de aproximação, diálogo, etc. O obreiro precisa estar apto para exercer seu ministério, conforme os ensinos de Paulo em 1 Timóteo 3, 2 ao 5. Não podemos nos apegar às coisas insignificantes e desprezar as fundamentais. Os pensamentos do obreiro cuidadoso visam a abundância, mas os apressados acabam perdendo tudo. Provérbio 21:5. O Senhor nos escolheu e quer que ajuntemos com Ele as almas para o reino dos céus e não as espalhemos. Diga, eu não fui chamado para espalhar. Diga, Deus me chamou para ajudar. Oh, glória a Deus. Eu não sou galinha choca, que tem dom de espalhar. Onde ela passa, vai espalhando tudo. Amém? Vamos lá. Quantas disciplinas, ó, aqui, ó. Quantas disciplinas e exclusões precipitadas? Fracassados poderiam ter sido ajudados a alcançar a misericórdia do Senhor, mas envergonhados nunca mais voltam para a igreja. Isso aqui é um perigo. Entendeu? Quantos aqui erram? Quantos aqui já erraram? Diga comigo assim, erro é fracasso. É, não é? Erro é fracasso. Eu fracassei, então eu cometi um erro. Agora escuta uma coisa. Entre eu ser um fracassado, cometi um erro, e eu ser uma pessoa envergonhada, alguém usar o meu erro para me envergonhar, entendeu? Aí o que acontece? Eu vou ficar envergonhado e na igreja nunca mais volto. Diga assim, um fracassado tem condição de se recuperar, de se levantar. A Bíblia diz que o justo cai até 7 vezes, mas não fica prostrado. Agora o envergonhado, o que é envergonhado? É um ofendido. E a Bíblia diz em Provérbio, é mais fácil conquistar uma cidade inteira do que ganhar um irmão ofendido. Oh, glória a Deus. Deixa eu perguntar para os irmãos aqui, quem está aprendendo alguma coisa nova? Amém?
Está sendo importante para vocês? Eu acho, pastor Gil, irmão Antônio, presbítero de Israel, pastor Tarcísio, obreiros que estão aqui, presbítero Joel, eu acho que de todas as apostilas, essa apostila que eu achei muito interessante. Foi um material muito trabalhado e eu procurei colocar aqui coisas que realmente servem para todos nós. E hoje eu recebi um telefonema de um pastor, amigo meu, pastor da igreja, que está acompanhando o desenvolvimento através do Facebook e da página da igreja. Ele perguntou para mim: pastor, como é que eu faço para fazer esse seminário aqui, na minha igreja? Eu falei: vamos combinar direitinho, a gente faz uns 3 dias aí. Então, isso aqui é importante, porque a igreja atual está precisando disso, gente. Tá certo? Crente que estuda e que aprende o que eu estou passando para vocês, não que eu venha dizer para vocês que eu estou ensinando tudo, pelo contrário, isso aqui é só a ponta do iceberg. Eu estou falando aqui, é o básico dos básicos. É muita coisa para a gente aprender, mas eu acredito que só essa pontinha aqui já serve para a gente conhecer, detectar, saber onde Deus está, onde Deus não está, tá certo? Aqui você começa a cultuar a Deus pela razão, é o que Paulo disse: fazer um culto a Deus consciente, racional. Amém? Glória a Deus. Vamos correr aqui. Meu Jesus, quanta coisa importante tem aqui. Deixa eu ver aqui. Devemos ter o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Jesus nunca deixou de dar uma chance para alguém alcançar o perdão. Olha, Jesus nunca deixou de dar uma chance para alguém alcançar perdão. Pergunta para quem está ao teu lado aí: você tem capacidade de perdoar? Pergunta para quem está ao teu lado aí: se a pessoa cometeu um erro contra você e te pedir perdão, você tem capacidade para perdoar? Aleluia. Ele deu chance para a mulher pecadora, para o apóstolo Pedro, para João Marcos, para Onésimo e etc. Deu uma chance a alguém e poderás estar ganhando um irmão e cobrindo uma multidão de pecado. Quem pode aplaudir o nome de Jesus aí? Glória a Deus. Deu a chance a alguém e poderás estar ganhando um irmão e cobrindo uma multidão de pecado. Está lá em Tiago, capítulo 5, versículo 19 ao 20. Jesus tinha um sentimento extremamente humanitário, sempre pronto a amar, perdoar, encorajar, curar. Nunca percebemos nele um sentimento de ira, egoísmo, exaltação e orgulho. Estou falando de filosofia, hein? Estou falando de filosofia, hein? Amém? Afaste de si o espírito cabalístico da maquinação de prejudicar pessoas, pensando somente nos seus interesses e desagradar aqueles que não se interessam. Afaste o espírito pessimista, achando que nada vai dar certo, e encare a vida e os fatos sempre pelo lado positivo. Amém? Diga para o teu irmão assim: eu e você precisamos ser mais positivos. Tem gente que é do contra, tudo que você faz, ele é do contra. Tudo. Diz que tinha uma mulher que ela era muito teimosa. Tudo que alguém falava, ela era contra. Podia ser que fosse. Mas que qualquer área ela arrumava um jeito para ser contra. Em casa, o marido falava alguma coisa, ela ia contra, tudo contra. Chegou um dia que houve uma enchente na cidade, e essa mulher ela foi encarregada pela enchente. Ela estava atravessando um pontilhão e as águas a levaram. O marido não sabia, e o marido chega em casa e observa de longe uma multidão de pessoas em volta da sua casa. As águas já tinham baixado um pouco, e ele de longe pergunta: escuta, o que houve? E alguém corre e diz para ele: olha, a sua esposa, ela caiu na água e a maré levou, as águas levaram, e olha lá embaixo, os bombeiros estão procurando o corpo lá para baixo. Ele gritou e disse para os bombeiros: ei, saiam daí, procure minha esposa lá para cima, porque do jeito que ela era teimosa, ela subiu a correnteza.
Nem a correnteza conseguiu levar. De tão teimosa que é. Você está entendendo? Então diga comigo assim: precisamos afastar o espírito pessimista. Olha lá, cuidado com o espírito autoritarista, para não exceder ao equilíbrio como se fosse dono da igreja, pois o obreiro é colocado diante do rebanho para servir e não para ser servido. Cuidado com o liberalismo desequilibrado, capaz de tentar conduzir a igreja de Cristo sem a doutrina bíblica. Gente, é muita coisa. É muita coisa. Só essa apostila aqui é 2 dias. Só essa apostila aqui é muita coisa. Entendeu? É muito rica em conteúdo. Só aqui, ó, eu falei para vocês do espírito cabalístico, o espírito pessimista, o espírito autoritarista, o espírito liberalismo. Fale que convém essa doutrina. Tito 2, 1 ao 6. Moisés, no seu cântico, desejava que a sua doutrina gotejasse como chuva. Oh glória! Lá em Deuteronômio, Moisés diz assim, ó, aleluia, Deus fala assim para Moisés: destile a minha doutrina no meio do meu povo como chuva, e faça descer como chuvisco. Aleluia, glória a Deus. Seja otimista, acreditando que aquele que te chamou é o que te ajuda e te guarda. Seja inteligente, conforme ensinou o apóstolo Paulo, para o conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Aleluia. Diga comigo assim: em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Olha que coisa linda, irmão. Ninguém sabe mais que Ele, ninguém conhece mais que Ele, não existe ninguém mais sábio do que Ele, porque Ele é a própria sabedoria. Oh glória ao nome de Jesus. Observe vocês, tudo isso que eu falei aqui é filosofia. Pastor, mas eu dessa palavra estava lembrando de uma coisa que antigamente eu não aceitava muito. Uma palavra de Jesus disse que é lícito que o joio cresça no meio do trigo. Eu vi uma igreja praticando na igreja deles, não tinha esse joio. Que igreja boa dessa? Não tinha joio. Tem que ter. Diga comigo assim: igreja que não tem joio, não é igreja. Porque Jesus disse que ela vai crescer junto. Entra dentro desse Entra dentro. Agora, e o pastor formado, doutorado no YouTube, ele falou assim: essa igreja é joio. Isso é uma heresia? Sim. É porque na igreja tem o trigo e o joio. Claro. Não tem só o joio. Não, pelo contrário. Pelo contrário. Pelo contrário, a igreja é trigo. O trigo é. Pode ter joio no meio, mas a essência dela é trigo. Então ele falou que a igreja de Cicrano é a igreja de joio. Não, aí é heresia. A heresia, eu falei, nossa. A heresia. E Entendeu? ele ensina muito bem, rapaz. É? Se perdeu aí. Não, aí se perdeu e perdeu feio. É isso que eu falo para vocês. Gente, a gente tem que tomar cuidado. Entendeu? E eu, diante de Deus, o meu tempo corre com muita pressa aqui, mas diante de Deus eu posso dizer para vocês que eu orei muito ao Senhor. Eu pesquisei com muito cuidado. Eu li, fui em busca das melhores traduções bíblicas. Na minha opinião, a melhor tradução bíblica ainda é a edição revista e corrigida de João Almeida. Existem várias edições, várias traduções do português, mas a edição revista e corrigida de João Almeida, na minha opinião, é a mais, entendeu? Na minha opinião, respeito a opinião de outro, mas na minha opinião é a mais rica, a mais próxima do literal, é a edição revista e corrigida de João Almeida. Por exemplo, tem umas bíblias aí com linguagem de hoje que não tem nada a ver. Tem uma linguagem de hoje aí que torce e distorce legal o texto bíblico. Tá certo? Aí o que acontece? Às vezes surge alguns teólogos, alguns eruditos, que caminham por uma linha de raciocínio, numa linguagem mais atual e acaba perdendo a essência. Amém? Então a gente tem que tomar muito cuidado no que ouve, porque Paulo disse assim, ó:
ouça tudo, mas retenha o bem. Por quê? O que não presta, primeira latinha de lixo que eu achar, eu jogo fora. Agora eu tenho que ouvir tudo. Amém? Quem está ouvindo coisa boa aqui, diga amém. Amém. Quem está ouvindo coisa interessante aqui, diga amém. Oh, glória ao nome de Jesus. Então, ó, são três as bases do saber. A primeira é a teologia. A segunda é a filosofia. E a terceira, as ciências que vamos falar agora. Vamos ver como é importante eu, que sou pastor, você que prega a palavra de Deus, você que está começando o ministério de pregação agora, tá certo? Você que não é muito de pregar no púlpito, mas você que evangeliza nas casas, você que tem fácil habilidade para chegar nas pessoas, isso é dom. Abordar uma pessoa com facilidade, conversar a palavra de Jesus para ela é dom. Você precisa também de conhecer as ciências. Por quê? Vamos lá. As ciências são conhecimentos sistemáticos adquiridos pelos estudos, observações, experiências e informações. As ciências procuram comprovar os fatos. Vamos gravar isso aqui. Vamos gravar. Diga. A ciência procura comprovar o fato. Diga comigo assim: o papel da ciência é comprovar o fato. Entendeu? Detalhe aqui eu abro um parênteses, vou falar para vocês. Nenhuma verdade científica da Bíblia até hoje foi desmentida. Nenhuma. A Bíblia diz que a mulher de Ló foi convertida numa estátua de sal? Foi ou não? Você pode ir lá. No local onde ela foi convertida até hoje está. A Bíblia diz que Noé foi salvo no dilúvio por uma arca, sim ou não? Sim. Vai no mesmo local. Descobriram agora a arca está lá. Então escuta, nenhuma verdade científica da Bíblia foi desmentida até hoje. Porque a Bíblia, diga comigo, a Bíblia também é um livro de ciência. Oh, glória a Deus, aleluia. Vamos lá. Entre os segmentos das ciências temos, olha quantos segmentos a ciência tem: ciências humanas, psicologia, sociologia, ciências morais e normativas, que estudam os sentimentos, pensamentos e atos do homem, aquilo que constitui o espírito humano, aquelas que, como a lógica e a moral, traçam normas ao pensamento e à conduta humana, ciências administrativas, enfim, etc. Então observe aqui, ciências humanas. Do que as ciências humanas tratam? Da psicologia, da sociologia. Entendeu? As ciências humanas vai nos mostrar que o homem, ele é um ser psíquico. O homem é um ser sociológico. O homem, ele tem em si uma coisa chamada tríade do ser. Ele é bio, psico, social. Vamos lá? Diga comigo. O homem é um ser bio, psico, social. O que é isso, pastor? Bio, porque ele... A biologia, ele nasceu, ele tem a biologia, a sua natureza humana, biologia. Psico, o que é isso? Ele pensa, ele raciocina. Social, o que ele é? Diga comigo, o homem não consegue viver sozinho. Então, o ser humano, ele tem uma coisa chamada tríade do ser. Ele é bio, psico, social. Quem está me entendendo, diga amém? Graças a Deus. Então, as ciências humanas tratam disso. As ciências, deixa eu ver aqui, as ciências administrativas cuidam da administração. A ciência moral e normativa, ela estuda os sentimentos, pensamentos, atos do homem, aquilo que constitui o espírito humano,
aquelas que, como a lógica e a moral, traçam normas ao pensamento e à conduta humana. Então isso é interessante demais. Infelizmente meu tempo aqui é muito pouco, não dá para a gente ficar aqui, mas é muito interessante, quem sabe um dia a gente fala só sobre isso. Um obreiro sem conhecimento destes segmentos das ciências jamais poderá exercer perfeitamente o ministério eclesiástico, pois para ministrar e conduzir a igreja do Senhor é necessário possuir essas noções elementares. Ele tem que ter conhecimento das ciências, sim ou não? Por exemplo, hoje, qual é o tema mais complexo hoje de um líder, de um pastor lidar? Homossexualismo. É um assunto complexo, sim ou não? Sim. Como é que eu vou entrar nesse assunto se eu não conheço? Se eu não conhecer a natureza, se eu não estudar biologia, se eu não conhecer um pouquinho da ordem cromossômica, né, das células, do Gênesis, tá certo? Que está ligado à formação de cada ser humano. E através da ordem cromossômica, você vai ver que a ordem cromossômica de um homem é diferente da ordem cromossômica de uma mulher. Então, quando nasce, já sabe se é homem, já sabe se é mulher. Onde é que está escrito isso? Na Bíblia? Na Bíblia você não vai encontrar isso. É nas ciências que vai comprovar que a Bíblia está certa. Oh, glória a Deus! Diga comigo assim, a ciência dá um monte de volta. E lá na frente, ela olha e diz, a Bíblia está certa. Aleluia! Então eu tenho que estudar, meu filho, eu tenho que aprender. Tá certo? Eu conheço um pastor hoje não, essa semana, falando comigo, ele falou para mim assim, pastor, nesses assuntos aí eu nem entro. O que eu quero é pregar céu. Eu falei, mas como é que você vai pregar céu com gay? Que ele vai dizer que ele nasceu assim e acabou. Ah, mas eu vou lembrar para ele que é pecado. Mas ele vai querer saber por que é pecado. Diga para o irmão, você tem que ter conhecimento das ciências. Aleluia. Graças a Deus. Olha lá. Existem algumas coisas, algumas áreas que são importantes, alguns segmentos da ciência que são fundamentais para a gente conhecer. Diga comigo assim, alguns segmentos da ciência são fundamentais para todos nós conhecermos. Primeiro, psicologia. O que é psicologia? É a ciência que trata do comportamento, sobre característica emocional e comportamental de indivíduo ou grupo, ou de uma atividade. É o argumento ou estratégia mental sutil usada para convencer ou influenciar alguém. Filosofia é a ciência que trata do comportamento. Entendeu? É a psicologia, perdão. Você sabe que o psicólogo, a pessoa que estudou psicologia, ele olha assim, conversar com você, e ele já começa a perceber se você está falando verdade ou mentira. Sabia? E todo pastor, queira ou não queira, ele tem que ser um psicólogo. Jesus foi o maior que eu conheço. Aleluia. Amém? Quantas vezes os ministros do Evangelho exercem as atividades de psicólogo, ajudando pessoas, incutindo nelas um sentimento positivo, encorajando-as a enfrentar os seus problemas, transformando-as e levando-as a confiar em Deus. Quantas vezes o pastor faz isso? Então ele é o psicólogo. Quem está entendendo? Pois, por falta da psicologia de alguns obreiros, pessoas têm sido escandalizadas e rejeitam a mensagem do Evangelho. O pastor não tem psicologia nenhuma, ele quer levar tudo a pé de galo. Sociologia é a ciência dos grupos ou sociedades humanas. Quantas vezes o obreiro estabelece relações entre pessoas que vivem na sua comunidade ou no seu grupo social, na igreja ou congregação, ensinando os novos conversos, tornando os discípulos para que se adaptem ao convívio social da comunidade. Quantas vezes o pastor faz isso, né? É missão dele, é agrupar, é fazer uma pessoa que não está acostumada ao convívio da igreja,
Aos poucos ele vai se habituando, daqui a pouco está mais crente que eu. Os ministros do Evangelho exercem atividade entre pessoas de níveis sociais e raças diferentes, tornando-as uma só comunidade. Isso aqui é fantástico, pastor Gil. Isso aqui é fantástico. Olha lá. O ministro do Evangelho, ele exerce atividade entre pessoas de níveis sociais e raças diferentes, tornando-as uma só comunidade, irmanando-as todas na mesma fé, esperança e amor. O pastor ele consegue fazer o rico se sentar ao lado do pobre e os dois glorificarem a Deus abraçados. Aleluia! O pastor, o líder espiritual, como, aleluia, um sociólogo, ele consegue colocar duas pessoas de níveis culturais diferentes, de raças diferentes, entendeu? Aleluia. Eles adorarem a Deus juntos no mesmo culto e se abraçarem e glorificarem a Deus através da área da sociologia. O pastor, o líder, ele é um sociólogo, ele precisa ser um sociólogo. Por que, pastor? Porque Jesus foi o maior sociólogo que eu conheci. Ele conseguiu dar para 5.000 almas, 5.000 pessoas, ele alimentar com 5 pães e 2 peixinhos. Diga para o teu irmão assim: Jesus, onde ele estava, a multidão se aproximava. Por que, pastor? Porque ele era um sociólogo. Amém? Deixa eu ver aqui. Um obreiro preparado para toda a boa obra é um verdadeiro sociólogo, que ensina e trabalha para o bem da sociedade. O ministério que nos foi otorgado por Cristo é de reconciliação. Quem é que consegue fazer trabalho de reconciliação se não for um sociólogo? Entendeu? Ele pega 2 irmãs que não se fala, 2 picudonas, que nunca nem uma para cara da outra olhava, e o pastor vai na conversa, e na oração, e na conversa, e vai conversando, e vai conversando. Passa um tempo, está as 2 juntas dirigindo do grupo das irmãs. Uma primeira e a outra segunda trabalham juntas como verdadeiras irmãs. Porque através, aleluia, desse importante segmento da ciência, que é a sociologia, nós conseguimos executar tantas coisas importantes para a obra de Deus. Amém? Olha, ciências morais levam o obreiro a respeitar o sentimento alheio. Ciências morais, olha, irmão Franciele, respeitar o sentimento alheio, desde que não fira os princípios doutrinários. Tá certo? O comportamento é algo muito discutível, dependendo muitas vezes da etnia e como as pessoas foram educadas. Não podemos exigir que pessoas do Oriente Médio, na África, etc., tenham o mesmo comportamento dos ocidentais. Entretanto, cabe ao missionário doutriná-lo sem ferir-lhes o ego nacional. Diga comigo assim: cada um tem costume. E eu, dentro das ciências morais, eu tenho que respeitar o costume de cada um deles e não fira. Né? Eu já disse para vocês aqui, por exemplo, se eu enviar o Israel que hoje em diante vai ser pastor lá na Escócia, ele vai ter que usar saia. Já usou saia alguma vez, velho? Já usou saia? Só naquele nesse, quando eu era crente. E no carnaval já usou? Já também. Depois que aceitou Jesus, usou não? Não. Se for para a Escócia vai ter que usar. Né? Tá certo? Então são culturas, diga comigo, são culturas diferentes. E para isso que existe a ciência moral, é onde você respeita o sentimento alheio. Uma moça perguntou para mim assim: pastor, se o senhor tivesse um filho homossexual, como é que o senhor faria? Eu disse para ela: eu amaria meu filho 100% e discordaria dele 100%, porque amar não é concordar. A Bíblia diz que Deus ama o pecador, mas não ama ou seja, Deus ama o homem, mas não aceita o comportamento errado.
Ou seja, eu aceitaria meu filho, é meu filho. Mas eu ia dizer para ele, você está errado. Você está errado e você está errado. Mas pai, você está errado. Mas pai, você está errado. Mas o senhor não me ama, não, eu te amo. O que você está precisando para me te ajudar? Estou aqui para te ajudar. Você é meu filho, só que você está errado. Você vai morrer, você vai perder a salvação. Diga comigo assim, amar 100% e discordar 100%. Diga, Deus ama o pecador 100%, mas discorda da prática pecadora 100%. Eita, glória a Deus! Que coisa fantástica é isso, meu Jesus do céu! Vamos lá, ciências normativas. Olha que coisa interessante. Como lógica e moral são exercidas pelos líderes religiosos, constantemente conduzindo a comunidade religiosa dentro dos princípios éticos estabelecidos pela palavra de Deus. Isso aqui são ciências normativas que tratam das normas, entendeu? Olha lá, o comportamento dos humanos é heterogêneo. Cada indivíduo tem a sua própria personalidade, e para que haja união entre todos, necessitam dos princípios e normas que harmonizem o pensamento e a conduta humana. Ninguém mais que os ministros do Evangelho tem atuado no campo das ciências morais e normativas. Por quê? Nós pegamos gente de todo tipo. Você pega aquele que gosta de traficar droga, aí você traz ele, se trata do comportamento dele, e ele fica crente e é salvo. Aí você pega um prostituto, uma prostituta, alguém acostumado a viver pelos prostíbulos aí. Ele vem para a igreja, o pastor trata ciências normativas, vai ensinar para ele as normas. Oh, glória a Deus! Aleluia! Amém, irmão? Amém. Diga para o teu irmão assim, essas coisas não dá para a gente aprender num culto de pula-pula. Aquele culto do fogo. Receba! Você recebe unção, mas você precisa de conhecimento. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Estou terminando aqui. Ciências administrativas. O obreiro precisa disso. Permite ao obreiro conduzir a administração dos bens materiais com sucesso. Um obreiro não fará a prosperidade da igreja, tanto no número de membros como na aquisição patrimonial, se não for apto para administrar. Uns conseguem fazer muito com poucos recursos financeiros, enquanto outros, tendo muitas possibilidades financeiras, nada fazem e gastam os recursos da igreja com viagem, luxos, festas. Daí está cheio por aí. Está cheio, mano. Pastor que faz turismo com o dinheiro da igreja. Mulher de pastor que, entendeu? Passa 24 horas num salão de beleza com o dinheiro da igreja. Está assim. Está certo? Isso aqui não é nem questão de administrar, isso aqui é questão de pouca vergonha mesmo. Quem está me entendendo, diga amém. Aleluia. O obreiro precisa ter cuidado, pois o Senhor pedirá conta daquilo que a ele foi confiado. Diga para o irmão assim, vai chegar o dia que ele vai ser cobrado. Faça o que quiser, mas a hora vai chegar do acerto. Até aqui, irmãos, observemos as bases fundamentais e culturais para o exercício do ministério eclesiástico. Todavia, isso não é tudo. Espiritualmente, precisamos de dádivas divinas, espirituais e dotes que nos confirmam ministros como sucesso na obra do Senhor. A sabedoria é coisa principal e o temor é o seu princípio, mas não é tudo do que necessitamos. Para conhecermos melhor as características necessárias para exercermos um ministério abençoado, podemos observar o livro, por exemplo, um livro que eu recomendo aqui, que eu li, eu tenho inclusive, Como Ter um Ministério Bem Sucedido. Esse livro é da autoria do reverendo pastor José Wellington Bezerra da Costa, que é pastor presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. É um livro fantástico, é uma coisa linda. Quando você for numa livraria, você vá na livraria, procure
o livro do pastor José Wellington Bezerra da Costa, reverendo José Wellington Bezerra da Costa, presidente da Convenção das Assembleias de Deus do Brasil. O título do livro é Como Ter um Ministério Bem-Sucedido. É fantástico. O relacionamento e a comunhão com Deus são indispensáveis, pois o ministério eclesiástico não trata somente de coisas físicas, materiais e sociais, mas também da alma, que é a psique, e do espírito, e como tal, só o espírito sabe tratar dessas coisas. Diga para o irmão assim: só o espírito conhece o espírito. Diga: só o espírito consegue tratar a alma. Oh, glória a Deus! Quem está sentindo a presença desse espírito aqui? Aleluia! A unção, aleluia! Deixa eu ver aqui, a obediência é fundamental. Abraão foi bem sucedido porque fez como o Senhor lhe tinha dito. A unção do Espírito nos capacita e nos reveste de poder, pois a unção é que faz a diferença. O testemunho e integridade ética, moral e espiritual possibilitam um trabalho abençoado e aceitável. Muitos são os mistérios que envolvem o ministério de uma pessoa chamada por Deus para ser um ministro próspero, mas por falta de espaço previsto para esse assunto, eu recomendo Tiago, capítulo 1, versículo 5, que diz assim: ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não censura, e lhe será dada. Amém, irmão? Levante a tua mão nesta noite. Aleluia. Temporada de glória, temporada de aleluia. Glorifique a Deus pelo privilégio que você tem de estar aqui concluindo este seminário nesta noite. Que Deus derrame sobre você a sua glória, a sua unção, e que você saia daqui cheio de conhecimento, cheio de graça e cheio de autoridade, e que o capeta se prepare. A tua casa será, aleluia, inundada pela presença de Deus, e o Espírito de Deus se levantará como profeta nesta nação. Só quem acredita, aplaude o nome do Senhor, e que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.